Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal, a Escola de Profecia. Bem-vindos a mais uma semana de vídeos especiais aqui no nosso canal. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e acompanhe os eventos finais. Hoje nós vamos dar continuidade, analisando o desenrolar da profecia, estudando também o nosso livro Eventos Finais. Iremos entrar no capítulo 17, as 7 últimas pragas e os ímpios. Este vai ser um tema muito importante para si. Em primeiro lugar, eu quero endereçar as minhas condolências a todos os irmãos afetados agora no sul do Brasil com esta situação chata que aconteceu. Vamos orar para que o Espírito Santo continue consolando os corações e que haja esperança em meio a este desastre tudo. Queridos, vamos lá então começar com uma atualização. Muito bem, irmãos. A cada dia nós estamos vendo que Roma está de fato buscando conquistar o mundo todo em torno de si. Estamos vendo claramente que a profecia vai se cumprir, o restabelecimento da supremacia papal. E a propósito, o cardeal católico Wilton Gregory participou de uma entrevista na CBS News. A propósito, Wilton Gregory é o arcebispo da Arquidiocese de Washington, D.C., nos Estados Unidos da América, que é uma das mais importantes do mundo, por estar apenas a algumas milhas da sede do governo dos Estados Unidos da América. E durante a entrevista ao vivo no programa Face the Nation da CBS News, o entrevistado perguntou ao cardeal se ele estava confortável com o papel do cristianismo na política americana. Agora, o cardeal declarou que a igreja deve ser restaurada ao seu lugar de direito como a voz moral a que os líderes políticos devem ouvir. Irmãos, vamos escutar. The two major candidates we have running for president invoke Christianity. Os dois principais candidatos que concorrem evocam o cristianismo. I know this gets a little tricky, but we have one who is now selling Bibles that also have copies of the Constitution and the Bill of Rights in them. Sei que isso fica um pouco complicado, mas temos um que agora está vendendo Bíblias, que também tem cópias da Constituição e tem uma declaração de direitos. But the other is the second Catholic president who goes to church every Sunday, who observes the holy days of obligation and builds his schedule around them, but doesn't talk at all publicly and is uncomfortable speaking about his own faith. Mas o outro é o segundo presidente católico, que vai à igreja todos os domingos, que observa os dias sagrados de obrigação e constrói sua programação em torno deles, mas não fala publicamente e se sente desconfortável em falar sobre sua fé. Are you comfortable with the role and the level of Christianity in our politics today? Você se sente confortável com o papel do cristianismo em nossa política de hoje? Esta foi a pergunta feita ao cardeal. Vamos à sua resposta, irmãos. Escutemos. Whereas faith used to be the voice, the moral voice that political people, whether they adhered to everything, they would turn to find the moral compass with faith. Considerando que a fé costumava ser a voz moral de que as pessoas políticas, quer aderissem a tudo, recorriam para encontrar bússola moral com fé. I think in some cases, it's the political world that's beginning to set or claiming to set the moral voice. We've switched position. Acho que, em alguns casos, é o mundo político que começa a definir ou afirmar definir a voz moral. Nós trocamos de posição. There is a great need, I believe, to place faith in its proper position, which is not necessarily antagonistic to the political arena, but to seize the responsibility of being that guiding principle, that moral light for our people to turn to.
creio que há uma grande necessidade de colocar a fé na sua posição adequada, que não é necessariamente antagonista à área política, mas de assumir a responsabilidade de ser o princípio orientador, essa luz moral para o nosso povo recorrer. Queridos, aqui nós estamos vendo claramente um pedido à restauração do papel da igreja nas questões governamentais. E a propósito, irmãos, exatamente em Washington, D.C., no ano passado houve uma Eucaristia, uma procissão eucarística, bem em frente do Capitólio dos Estados Unidos da América. Vejam aqui, centenas de católicos marcham por Washington, D.C. para a procissão eucarística. Vejam o que é dito. Eles dizem que devemos fazer isso todos os dias até que o país se converta e até que nossos líderes se convertam. Queridos irmãos, até que os líderes políticos se convertam. Bem, estas palavras estão muito bem alinhadas com as ideologias do movimento nacionalista cristão que quer a mesma coisa, meus irmãos. O movimento nacionalista cristão diz a mesma coisa, irmãos, que a igreja tem que liderar o governo, que a igreja deve ser a bússola moral, que a igreja tem que ser a fonte de inspiração moral para os líderes políticos, que os líderes políticos se convertam à fé. Meus irmãos, vejam aqui, a propósito, os Estados Unidos da América agora já têm uma Associação Nacional de Legisladores Cristãos, grupo de pastores, políticos, advogados cristãos. Sim, se unem agora para formar a Associação Nacional de Legisladores Cristãos. Por quê? Porque os políticos precisam de uma ajuda moral da igreja, meus irmãos. Vejam aqui, o protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Nós vemos que tanto o protestantismo, que encabeça o movimento nacionalista cristão, que quer tomar o poder do Estado, quanto o catolicismo na América estão agora usando os mesmos argumentos, as mesmas ideologias, de influenciar o Estado, de influenciar as políticas, de convencer a política ou os líderes políticos. Queridos, vejam que haverá uma lei contra o sábado da criação, quando o protestantismo dar mão da comunhão ao poder romano. Vejam também, o pretenso mundo protestante formará uma confederação com quem? Com o homem do pecado. Veremos uma união clara do protestantismo com o romanismo nos Estados Unidos da América. Uma união de ideologias, de propósitos, de objetivos. E a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Vejam também, o romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo adotarão uma conduta idêntica, uma conduta semelhante contra aqueles que honram todos os preceitos de Deus, influenciando as leis do Estado, influenciando as leis do governo para que se tornem mais parecidas, irmãos, com as leis e princípios da besta, formando então a imagem da besta. E agora pergunta, irmãos, qual é a atual proposta dos católicos e protestantes americanos? O que eles estão propondo ao governo civil? O que eles estão propondo como leis dos Estados Unidos da América agora? O que eles desejam caso tivessem poder? O que eles fariam caso tivessem poder? Vejam aqui, irmãos. Vejam aqui. Este é um site católico. É dito aí, traduzindo para vocês, o convite e a obrigação do dia do Senhor. O convite e a obrigação do dia do Senhor. Eles dizem, Tomás de Aquino ensina que o terceiro mandamento, para lembrar o sábado e mantê-lo santo, é devidamente expresso como preceito que estabelece o homem na verdadeira religião. O que disseram? Que guardar o domingo, o terceiro mandamento, estabelecido por Santo Agostinho no Catecismo Romano, estabelece o homem na verdadeira religião. E aqueles que guardam o sétimo dia, o sábado estabelecido por Deus, que é o quarto mandamento na Bíblia, não, estes não são verdadeiros cristãos. Continua, irmãos. Muitas igrejas protestantes historicamente exigiram a obrigação de domingo, sob a dor não só do pecado, mas também da pena legal. Estão fazendo uma retrospectiva da Blue Law,
e dos princípios papais no velho mundo, dizendo então que muitas igrejas protestantes obrigaram o domingo, sob pena de pecado em seus membros, ou sob pena legal. Vejam aqui, irmãos, de fato, a obrigação dos cristãos de reservar o dia de sábado para a presença na igreja estava tão profundamente enraizada na civilização cristã que os Estados Unidos herdaram e perpetuaram que o descanso cristão aos domingos exigiu reconhecimento legal. É isso mesmo que os católicos querem trazer na América. A guarda do domingo por lei. Vejam aqui, eles dizem: imagine uma política em que os cidadãos foram convidados, mas não obrigados a pagar impostos. Se então aceitarmos voluntariamente obrigações positivas legalmente impostas para adesão à comunidade política, o que garante um bem comum subordinado, então quanto mais deve o cristão aceitar voluntariamente as obrigações impostas pela igreja? E agora, qual é o pensamento atual dos protestantes americanos? Vejam aqui, brincando de galinha com o dia do Senhor, eles dizem: o sábado cristão é uma das instituições civis do Estado, e que o legislador, com o propósito de promover o bem-estar moral e físico do povo e a paz, tranquilidade e boa ordem da sociedade. Escutem bem, irmãos. Tranquilidade e boa ordem da sociedade tem autoridade para regular a sua observância e impedir a sua profanação. Eles dizem que vivemos agora num mundo diferente, que não conhece o bem-estar humano de forma holística, ou mesmo historicamente. O descanso físico e espiritual raramente é objeto de agendas legislativas marcantes. Eles estão lamentando o fato de que o descanso não é hoje, nas assembleias legislativas, algo que se fala tanto. Mas eu digo que em breve as assembleias vão tratar desta questão pela pressão de católicos e protestantes unidos. Queridos irmãos, vejam aqui, eles dizem que de várias maneiras um dia de descanso costumava ser protegido, defendendo assim dois elementos fundamentais do sistema americano, nomeadamente o cristianismo e a classe trabalhadora. E os sindicatos já se uniram com protestantes para defender o trabalho digno, para defender a classe trabalhadora. Está tudo conectado, meus irmãos. Está tudo conectado. Vemos. Eles dizem: nenhuma empresa pode ser forçada a operar no domingo, porque nenhuma empresa deve funcionar no domingo. Este é o projeto. Se existe algo que católicos e protestantes estão dispostos a abraçar e pressionar, é o descanso dominical por lei. Sim, irmãos. E de fato, esta união, eles já nos disseram até que evangélicos e católicos juntos novamente. Para quê? Vejam aqui, irmãos. Para a sua sobrevivência mútua, assim como a de nossa nação, católicos e evangélicos devem procurar novas oportunidades para criar alianças estratégicas. Para que o protestantismo, assim como o catolicismo, sobrevivam, tem de haver união na criação de alianças estratégicas. E uma das alianças estratégicas, meus irmãos, é a guarda do domingo por lei. Lemos: quando por influência desta tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber, irmãos, que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Vamos lá então, irmãos. Abra aí, Eventos Finais, capítulo 17. As 7 últimas pragas e os ímpios. No próximo capítulo iremos falar sobre as últimas 7 pragas e os justos. Lemos, irmãos: logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas estão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair,
E quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de pausa até o fim. Tudo que nós estamos vendo nas atualizações proféticas é no sentido de preparar o mundo, meus irmãos, para passar pelas pragas. Quando Deus tem uma mensagem contrária, que prepara o mundo para não passar pelas pragas. Sai dela, povo meu. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, vai passar pelas pragas. Queridos irmãos, nós já tínhamos visto no tema passado, nós vimos que depois do decreto dominical, começa o período de selamento, que alguns vão receber o selo de Deus, outros a marca da besta. Depois do selamento, irmãos, vem o fim da graça. Quando Cristo lança o incensário, está feito. Aquele que é santo, continue santo. Quem tem o selo de Deus, permanece por toda a eternidade. Quem tem a marca da besta, está perdido para sempre. Depois, vem as 7 pragas. Irmãos, no período das 7 pragas, alguns eventos em paralelo acontecem. Temos aí o tempo de angústia. E este tempo de angústia ainda não é a angústia de Jacó. Será um tempo de angústia para as nações. Porque quando os anjos soltam os ventos, os 4 ventos da terra, começa um período de tribulação e agitação mundial, este tempo de angústia das nações. Depois disto temos o decreto de morte. Devido às pragas que estarão caindo sobre a terra, os ímpios se enfurecem. Lança-se então um decreto de morte contra o povo de Deus. Aí que vem a angústia de Jacó, descrita em Daniel capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel. Haverá então um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que tiver o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Depois disso, irmãos, entra o Armagedon e a volta de Jesus. Claro que aí, neste período entre o Armagedon, algumas coisas vão acontecer que nós veremos adiante. Vejam, irmãos, as nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Os 4 anjos nos 4 cantos da terra. Glória a Deus, aleluia. Porque se não fossem estes anjos, aonde estaríamos nós agora, irmãos? Aonde estaríamos nós agora? As nações realmente estão enfurecidas. Olhem para o número de bombas nucleares que são criadas hoje. Olhem para o número de armas, mísseis que são criados hoje. As nações estão furiosas. Estados Unidos da América e China. Taiwan. Guerra Israel-Hamas. Com armas nucleares. Se Deus não estivesse no leme da história do mundo, aonde estaríamos nós? Continuando, irmãos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Ainda não é a angústia de Jacó, é a angústia das nações. Sim, serão inventados mortíferos artefatos de guerra. Navios com seu carregamento de seres humanos serão sepultados no grande abismo. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Quando? Quando os 4 anjos soltarem os 4 ventos. Aí sim, o mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Eu imagino como é que este tempo vai ser. Isto vai ser um caos, meus irmãos. Isto vai ser um caos. Mas o povo de Deus, selado com o selo de Deus, não será atingido por estes eventos catastróficos. Assim como o povo de Israel esteve protegido durante as pragas no Egito. Vale a pena ser fiel. Vejam, irmãos, o que estará acontecendo neste momento. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando-o. Outros se precipitavam para o povo de Deus e pediam que lhes ensinassem como poderiam escapar dos seus juízos. Tarde demais. Tarde demais. Será este o tempo de fome e sede da palavra de Deus. Correrão de terra a mar, do norte ao sul, do ocidente ao oriente, em busca da palavra de Deus, mas não encontrarão, pois a porta da graça já estará fechada, meus irmãos. Vamos então. Primeira praga. Apocalipse capítulo 16, verso número 2. Apocalipse 16, verso número 2. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Começa aqui. A diferença entre o justo e o ímpio começa aqui a se ver.
Os portadores da marca da besta começam a ter feridas dolorosas, úlceras dolorosas. Segunda praga, verso número 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de morte. Terceira praga, as águas do rio se transformam em sangue. E estas pragas vão enfurecer os ímpios. Eles ficarão furiosos e olharão para o povo de Deus como a causa destas pragas. Lemos aqui, irmãos. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Agora, irmãos, saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que os santos clamassem dia e noite por livramento da parte de Deus. Isto vai produzir a angústia de Jacó, a angústia a qual nunca houve. Irmãos, lemos, este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Aleluia! Vale a pena ser fiel. Quarta praga. Vamos lá, irmãos, Apocalipse 16, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Verso 9. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O calor intenso. Então, esta questão das mudanças climáticas não vai melhorar, porque o calor ainda vem, infelizmente. Irmãos, quinta praga, verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. Queridos, Ellen White enquadra esta quinta praga a escuridão que surgirá no mundo. Nós sabemos que, no contexto dos eventos finais, quando a besta do mar receber autoridade como rei sobre toda a terra, restaurando assim a sua supremacia da Idade Média, o seu trono será o mundo todo, não será apenas o Vaticano, será o mundo todo. Portanto, essas densas nuvens, essa escuridão sobre o trono da besta, representam uma escuridão no mundo. Vejam aqui, irmãos, com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Devido às pragas anteriores, os ímpios estarão enfurecidos e irão atrás do povo de Deus para exterminá-los com decreto de morte. E a Bíblia nos diz que na quinta praga, enquanto os ímpios estão para capturar a presa, para capturar os santos, surge um denso negror. A quinta praga, uma grande escuridão sobre o trono da besta, que é este mundo mergulhado no engano. Então nós vemos, irmãos, que na sequência do tempo de angústia de Jacó, que é o decreto de morte também, a lei de Deus aparece no céu. No momento em que os ímpios estão para capturar a presa, aparece essa densa escuridão e em seguida um glorioso sinal no céu, que ainda não é a segunda vinda de Cristo. Vejam aqui, irmãos, aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos já podem ler. Aparecem nas nuvens os 10 mandamentos de Deus. E o quarto mandamento um pouco mais brilhante, mostrando ao mundo que, de fato, Deus não mudou a sua lei. E neste momento, irmãos, depois da lei de Deus aparecer, os falsos pastores são revelados. Multidões se dão conta de que foram enganadas. E nesse dia verão que não vale a pena confiar sua salvação ao líder religioso. É na palavra de Deus, no que a palavra de Deus diz. Vejam aqui, irmãos, o que é que vai acontecer com estes falsos pastores. Todos se unem em acumular suas más amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis. Levaram os ouvintes a anular a lei de Deus, dizendo que o sábado não serve mais, dizendo que os 10 mandamentos foram abolidos. Nesse dia verão os 10 mandamentos nas nuvens do céu. Pegarão os seus pastores e dirão: o que é aquilo que nós estamos vendo? O que é aquilo que nós estamos vendo? Digam-nos, o que é aquilo que nós estamos vendo? Tarde demais.
Mateus capítulo 5, verso número 19. A palavra de Deus nos diz claramente, Mateus capítulo 5, verso número 19. Sim, diz aqui a palavra de Deus. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aqui está. Os falsos pastores que ensinaram os seus membros a transgredir os mandamentos de Deus, neste momento verão o que é de fato levar multidões à perdição. O que é de fato levar multidões à ruína. O que é ser de fato um líder religioso. Irmãos, sexta praga, Apocalipse 16, começando no verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho dos reis que vêm do lado do Oriente. Irmãos, quando no contexto das pragas se fala sobre o rio Eufrates, nos lembra lá na Babilônia, no dia da destruição de Babilônia, quando Belsazar estava dando o banquete. O rei Ciro, fora dos muros de Babilônia, o que fez para poder entrar? Secou as águas do rio Eufrates e conseguiu entrar pelo túnel. E o rei Ciro, mais tarde, libertou o povo judeu, lançou um decreto para que o povo pudesse voltar a Jerusalém, voltar à terra prometida. Há uma Babilônia nos últimos dias, irmãos. Uma Babilônia nos últimos dias que captura o povo de Deus, que persegue o povo de Deus. E o rio Eufrates vai se secar, que é o poder de apoio à Babilônia espiritual. Vai se secar para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quem são os reis do Oriente? Jesus e os anjos. Então Jesus Cristo, quando vem como rei do Oriente, destrói a Babilônia espiritual e liberta assim o seu povo de volta a Jerusalém. Mas agora Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. E em sequência, irmãos, a Bíblia nos diz no verso 13: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Quais são esses 3 espíritos imundos? O dragão, o próprio Satanás, agindo através do espiritismo. A besta, que é o poder papal. O falso profeta, o protestantismo apostatado. Estes se unem para a grande batalha final do Armagedon. Vejam aqui, irmãos, verso 14. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. E verso 16. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Lemos aqui. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. A batalha do Armagedon é uma batalha entre a verdade e a mentira. Uma batalha entre o selo de Deus e a marca da besta. Uma batalha entre Cristo e Satanás. Vejam aqui, irmãos. 2 grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha, o Armagedon. De um lado está o Criador do céu e da terra. Todos os que se encontram do seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram a apostasia e a rebelião. Esta é a batalha do Armagedon. Todo mundo vivo fará parte desta batalha. Todo mundo estará em um ou no outro lado da questão. Será travada a batalha do Armagedon. E nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo, irmãos. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas, com nossas lâmpadas. Irmãos, vamos lá. 7ª praga, então, começando do verso 17, Apocalipse 16, 17. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Está feito, meus irmãos. Verso 18. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as nações
As cidades das nações desmoronaram. É o momento da segunda vinda de Jesus Cristo. Vejam, irmãos, a terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sossobrar. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. O que mais vai acontecer neste contexto do grande terremoto? As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, é libertado. O povo de Deus, retido pela morte, é libertado. As tumbas se abrem e os mortos ressuscitam em glória e majestade para encontrar-se com o Senhor nos ares. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e juntamente nos encontraremos com os nossos amados e com Cristo, para nunca mais nos separarmos. Queridos irmãos, esta é uma boa nova para todos. Não há nada que temer desde que nós busquemos hoje o selo de Deus na nossa vida. Deus não preparou praga nenhuma para os seres humanos. Deus preparou para o diabo e seus anjos. Mas se nós escolhermos estar do lado de Satanás, sofreremos as consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte, meu irmão. Sabem, eu quero terminar esta apresentação vos dizendo uma coisa. A experiência do povo de Deus nos últimos dias é comparada à experiência de Elias. Irmãos, Elias condenou a idolatria e falsa adoração em Israel, no tempo do rei Acabe e Jezabel. O povo de Deus é aquele que dá uma voz de condenação à idolatria nos últimos dias. Se alguém adorar a besta. 2. Elias teve que fugir para salvar sua vida. O povo de Deus terá que fugir então para salvar sua vida. Por ter condenado a idolatria e os homens não terem gostado, terão que fugir para as montanhas e se esconder. 3. Elias foi alimentado por corvos e pela viúva durante o período de fome. O povo de Deus será alimentado pelos anjos do céu. O seu pão e sua água serão certos. 4. Durante 3 anos e meio de domínio de Jezabel, Elias profetizou. O povo de Deus profetizará e dará uma voz de repreensão ao mundo, uma voz de verdade, uma voz, a última advertência ao mundo, durante a última supremacia da Jezabel espiritual, Roma. 5. Houve um Armagedon no tempo de Elias, quando ele convocou os profetas de Baal e ele estava sozinho no Monte Carmelo. Haverá sim um Armagedon nos últimos dias. De um lado, os adoradores da besta e do outro, os adoradores de Cristo. Elias falou lá no Monte Carmelo: até quando cocheareis entre o Senhor e Baal? Se o Senhor é Deus, fiquem com ele. Se é Baal, fiquem com ele. No Armagedon, todo mundo terá então confirmado sua decisão. Não será mais tempo de voltar atrás. Será o momento de confirmar sua decisão. A favor de Cristo ou a favor da besta? 6. Os profetas de Baal foram mortos depois do Armagedon. Da mesma forma, os profetas mentirosos, os pastores que pregam coisas maravilhosas e levam o mundo a transgredir a lei de Deus, o que é que vai acontecer com eles? Acabamos de ler. 7 irmãos. Elias teve que fugir do decreto de morte. Depois dos profetas de Baal terem sido exterminados, Jezabel ficou enfurecida. Lançou um decreto de morte contra Elias. O povo de Deus também vai passar por um decreto de morte, mas será salvo. Irmãos, Elias foi levado ao céu sem provar a morte, pela carruagem de fogo. O povo de Deus será levado ao céu sem provar a morte. Que maravilha Deus está preparando para aquele que é fiel. Não há nada que temer. Queridos irmãos, nós temos que nos apegar à palavra de Deus, não à palavra dos homens. Temos que seguir a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Pois os que seguem a vontade de Deus triunfarão. Os que seguem a vontade dos homens perecerão. De que lado você quer estar? Não espere o Armagedon. Não espere o selamento. Escolha hoje seguir e servir a Cristo. Venha comigo nesta oração.
Obrigado, Pai, por este momento especial do estudo da Sua palavra. Hoje nós escolhemos seguir ao Senhor. Hoje nós escolhemos seguir a verdade, guardar o seu santo sábado, guardar a sua lei pela fé em Jesus Cristo, pelo seu poder em nós. Venha, Senhor, confortar nosso coração na certeza de que tudo vai terminar bem para aqueles que são fiéis. Prepara o nosso coração, Pai, para os eventos finais. Prepare nossa vida, Pai, para morar contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, guarde firme estas palavras. Permaneça fiel até o fim. Eu verei no próximo estudo aqui no nosso canal. Até lá.